Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Feliz quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 25. E nós continuamos aqui, nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós estamos terminando o capítulo quarto da primeira parte do Livro dos Espíritos. E o subitem é inteligência e instinto. Vamos lá? Então Kardec pergunta assim aos espíritos: a inteligência é uma das propriedades do princípio vital? Respondem os espíritos: não, pois as plantas vivem e não pensam, apenas possuem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência somente pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Para que a matéria animalizada tenha inteligência, ela precisa unir-se com o espírito. Nós já sabemos a essa altura, né, da nossa trindade aqui. Deus, em cima daquele triângulo, lembram-se? Deus, causa primária, inteligência suprema, né? Abaixo, porque é criação dele, tudo é emanação dele a partir da sua vontade, certo? Princípio inteligente e matéria. Então ele está dizendo aqui, o princípio inteligente está dentro da matéria? Não. Cada um no seu quadrado, cada um do seu lado, certo? E Deus, criador de tudo. Muito bem. Aí vai seguindo aqui, né? 7.2. Qual é a fonte da inteligência? Aí dizem os espíritos, já o dissemos, a inteligência universal. Ou seja, qual é a inteligência universal? Tenho certeza que vocês falaram aí, né? Deus, né? Inteligência suprema. É universal, por óbvio, né? Se ele que criou tudo e ele é a inteligência suprema, por óbvio, é universal. Muito bem. E aí segue Kardec. 7.2a. Pode-se dizer que cada ser extrai e assimila uma porção de inteligência da fonte principal? Então, cada um pega um pouquinho ali dessa fonte criadora, um pouco de inteligência, assim como extrai e assimila o princípio da vida material? Então, assim, pega um pouco de matéria, um pouco de inteligência, faz um bonequinho ali, vamos seguir a vida. Essa é a pergunta de Kardec. Resposta: essa comparação não é exata, visto que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Isso vai fazer mais sentido quando a gente começar a falar dos espíritos, né? O espírito em si. O que é o espírito? Mas cenas do próximo capítulo. De qualquer forma, ele está aqui iniciando uma visão total, certo? Mas é isso. Cada um está no momento do desenvolvimento da sua inteligência. E olha que interessante. Ele não fala inteligência intelectual, inteligência, né? Ele fala individualidade moral. Moral. Ou seja, quanto mais nós nos desenvolvemos moralmente, mais desenvolvemos nossa inteligência. Olha só. Está diretamente relacionado às nossas questões morais. Às vezes a gente fica tão focado, né? Vou fazer um curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não que isso não seja importante. Claro que é, porque nós estamos na materialidade. Mas é o mais importante? Já adianto para vocês que não. Já adianto para vocês que não. Muito bem. E aí segue Kardec. 7.3. O instinto é independente da... Será que eu pulei? Não, tá certo. 7.3. O instinto é independente da inteligência? Respondem os espíritos. Não exatamente. Pois o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, através do qual os seres satisfazem as suas necessidades. Aí você vai pensar assim, sem raciocínio, é por instinto, né? Então, de repente, você vê um carro vindo na sua direção. Por instinto, você corre. Você não pensa, o carro está vindo em alta velocidade. Então, eu acredito que daqui a alguns segundos ele vai se chocar comigo. Você nem raciocina, você simplesmente corre, não é? É um instinto, ele é inerente a nós, né? Nós não passamos pelo raciocínio para ter o instinto. Mas o instinto é um tipo de inteligência, né? Principalmente de sobrevivência, né? Você vê esses dias aqui que infelizmente tá uma chuva, tudo alagado, né? Naturalmente você procura um lugar mais alto, é uma sobrevivência, né? Tá vindo a água, você sobe, né? Isso são atos que nós fazemos sem ficar pensando muito neles, né? 74. É possível estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Ou seja, saber onde começa um, termina o outro? E aí eles falam, não, porque muitas vezes eles se confundem. Entretanto, olha que interessante, podemos distinguir muito bem os atos que pertencem ao instinto dos atos que pertencem à inteligência.
Por quê? Porque em que pese a gente olhando, não há uma divisão clara, o resultado muitas vezes é diferente. Então vamos dizer assim, né? Vou inventar uma história aqui. Então você foi de férias, tá lá na savana na África. Então você tá lá passeando, você vê um leão. Você sobe numa árvore. Isso é instinto. Correu, subiu numa árvore. Aí você, naquele momento, fez o mais rápido. Só que dependendo do animal, o animal sobe na árvore também. Então você acha que tá, vamos dizer assim, seguro, mas não tá. Mas você não teve o raciocínio, você teve aquele primeiro movimento rápido de sobrevivência. Agora, vamos dizer a mesma situação. O animal está vindo. Você tem tempo para pensar e desenvolver o seu raciocínio. Você usa a sua inteligência. E vê, a distância dele, da onde eu estou, eu consigo retornar ao veículo que eu estava vindo. E aí dentro do veículo, com as portas trancadas, haverá muito mais chance de sucesso do que subir em árvores. Esse é um exemplo bem tosco. Mas é só para a gente perceber que aquele primeiro movimento, muitas vezes, ao crivo da inteligência, nem seria o melhor, mas a gente não passa pelo pensamento, a gente simplesmente faz. E sempre que nós fizermos uma coisa a partir da inteligência, sempre a partir da inteligência vai ser melhor, por óbvio. Porque nós vamos considerar outras questões na equação toda, certo? Tá. 7.5. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as intelectuais? E essa questão é uma questão muito interessante, porque a gente fala assim, o homem no começo era só instinto, né? Então, instinto de sobrevivência. Então, comia, reproduzia, dormia, caçava, ponto. Então agora a gente é mais evoluído, então agora a gente só usa inteligência? Não. E olha que interessante a resposta dos espíritos. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as intelectuais? Aí ele vai dizer assim, não. E olha que interessante. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se engana. Agora vamos lá. O instinto foi dado por Deus a todos nós. Ele vem com item de fábrica. Para quê? Para a manutenção da espécie humana. Se você não tivesse instinto, muito provavelmente, até que você desenvolvesse sua inteligência, a comunicação, a inteligência, a percepção, você já teria morrido de fome, morrido de sede, né? E muitas outras questões. Provavelmente nem chegaria na vida adulta. Então esse instinto que a gente tem de fugir do perigo, de não se machucar, de manter a integridade física, quem deu a nós foi Deus. Então é um acessório que já vem de fábrica. Agora a inteligência está relacionada ao nosso desenvolvimento moral. Então o instinto é aquele kit básico. E a inteligência cabe a nós trabalharmos, evoluindo moralmente para obtermos e melhorarmos cada vez mais, aprimorarmos cada vez mais essa inteligência. Interessante, né? Deus é tão bom pra gente, mas tão bom sempre, né? Que ele falou, não, deixa eu dar pelo menos aqui o básico para eles conseguirem ter tempo hábil para desenvolver as faculdades. Muito bem. 7.5a. Por que motivo a razão nem sempre é um guia infalível? Olha que interessante. Ela seria infalível se não fosse conduzida pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. Já a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então aqui que a gente começa, né, as grandes questões do ser humano. O ser humano raciocina, o ser humano escolhe. Infelizmente, nem sempre escolhe o correto, nem sempre escolhe o melhor, nem sempre escolhe aquilo que está mais adequado à sua evolução moral. Mas há também outras questões de época, né? Há questões de localização, há questões culturais, muito complicado,
né? Então, por isso que o Espiritismo traz pra gente, fazendo um paralelo aqui, mas só pra gente entender, que tudo é mensurado nas nossas ações. Se nós, no direito, vamos fazer analogia com o direito. Vocês sabem que eu sou advogada, né? Então, assim, no direito, o que acontece? Se você tiver a sua vontade viciada, você tem algumas excludentes. Então, você fez aquilo, mas você achava que era certo. É errado, mas você achava que era certo, você tinha certeza que estava certo. Você fez aquilo sob coação, alguém falou, faz isso, senão eu vou te matar. Você fez aquilo por erro. Então, toda vez que a sua vontade está viciada, você tem vou dizer assim, uma diminuição de pena, não é diminuição na realidade, porque isso não seria correto, é uma excludente. Então assim, fala, olha, uma pessoa normal que fizesse isso querendo, teria essa pena, mas você fez por erro, por engano, por não entender. Isso a lei de Deus, gente, desculpa, isso a lei dos homens. Agora imagina a lei de Deus, que sabe que a gente ainda está iniciando, que sabe que a gente ainda tem um grande caminho pela frente. É isso que ele está dizendo aqui. Então, assim, é lógico, por óbvio, que a gente ainda não vai ter um livre-arbítrio maravilhoso, incrível, que vai sempre escolher o melhor. Isso seria o ideal, né? Mas a gente ainda está no começo da jornada. E tudo isso é considerado nas nossas escolhas. Havia pessoas que achavam, na época em que nasceram e que viviam, que a escravidão era uma coisa natural, normal. Agiam dessa forma. Não que isso tenha sido certo em momento nenhum. Para Deus, não. Mas para aquela sociedade era normal. Para as sociedades que, não sei se ainda hoje, mas que há tempos praticavam canibalismo. Normal para eles. É o certo em relação às nossas orientações? Não. Se amar a Deus, amar ao próximo, com certeza, se alimentar do próximo não é uma escolha, né, de amor. Mas naquele momento, naquela cultura, naquela forma. Então, assim, o livre-arbítrio, que é essa liberdade de escolha, entre aspas, dentro de parâmetros, dentro de contextos, dentro de culturas, dentro de tempo ao longo da história, tem milhares de questões. Mas é isso aqui que ele está dizendo no final. Por isso que, assim, a razão, ela tem de ser o melhor conforme nós fomos evoluindo moralmente. A razão com a moral, 10 de 10. Mas isso ainda leva um tempinho. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!